Senhoras e senhores, alunos do segundo ano, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos resolver questões associadas ao tema de calorimetria. Eu vou colocar a questão aqui do lado e nós vamos fazer juntos. Serão feitas 5 questões que vão trabalhar conceitos base da calorimetria, como o calor sensível, o calor latente, o equilíbrio térmico e também trocas de calor. Então, vamos lá, vamos começar. Questão 1 na tela para você. Calcule o calor usado para derreter 40 gramas de água com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Dados: calor específico 0,5 caloria por grau Celsius. Calor latente, que é o L, 80 calorias por grama, e ele passou para nós o ponto de fusão da água 0 graus. Vamos começar então tentando interpretar quantas trocas de calor vão acontecer ali. Então, a gente tem inicialmente a gente tem água a menos 10. A gente sabe que a menos 10 a água está no estado sólido. Combinado? Agora a gente fará a transformação desta água. Qual é o nosso objetivo final? O nosso objetivo final é derreter totalmente. E a gente sabe que isso acontece a 0 graus. Então, primeiro eu vou ter que esfriar, na verdade esquentar este gelo até 0 graus. E em seguida, aí sim, a gente conseguirá derreter esta massa de água. Combinado? Então, vamos às nossas contas. A gente tem aí duas trocas, uma que fará calor sensível e uma que utiliza calor latente. Então, são duas contas que precisam ser feitas. Vamos começar com a primeira. Calor sensível, a gente utilizará a fórmula do Q-macete, sendo a massa no exercício 40 gramas, o calor específico do gelo 0,5, e quanto que foi a variação de temperatura nesta faixa? Foi de 10. Então, 10. Calculando aqui, a gente terá então 20 vezes 10, 200 calorias nesse trecho aqui. Certo? E agora? Agora então a gente vai calcular o calor latente. O calor latente utilizaremos a fórmula do Q-mole, sendo a massa 40 gramas de água e sendo o calor latente, o L da questão, 80. Realizando aqui a multiplicação, a gente vai encontrar 3.200 calorias. Aí o que é essencial? Que você lembre que a pergunta é quanto vai ser gasto para fazer todo esse processo aí. Quanto vai ser gasto para fazer todo o processo? É só você fazer a soma. 3.200 mais 200. E a gente vai ter um total de 3.400 calorias nesta primeira questão. Fechou? Vamos com a leitura da segunda questão, então. A segunda questão pergunta: calcule o calor usado para que 50 gramas de água sejam derretidos, partindo da temperatura de menos 5 graus Celsius e elevando até água em temperatura de 55 graus Celsius. Aí ele passou para você o dado do calor sensível para água, 1 caloria por grau Celsius, passou para o gelo, 0,5, e passou o calor latente, 80 calorias por grama. Fechou? Então o que a gente vai fazer aqui, primeiro de tudo, é fazer um desenho que represente esta troca de calor. Então,
O que a gente tem inicialmente? Esse sempre tem que ser o ponto de partida para você resolver a questão. O que temos inicialmente? Estado físico e temperatura. Nessa questão, nós temos gelo inicialmente. Inicialmente a menos 5 graus Celsius. Vai ser muito parecida com a última. Agora, a gente vai ter que pensar o que ela quer no final das contas. No final das contas, ela quer água líquida a 55. Então, vamos parte por parte. Se a gente tinha sólido a menos 5, primeira coisa que vai acontecer aqui é chegar a 0 graus, que é a temperatura onde essa água, esse gelo vai derreter. Em sequência, a gente vai ter esse gelo finalmente derretendo, se mantendo em 0 graus Celsius. Agora no estado líquido. Por fim, a gente vai ter essa água líquida esquentando sua temperatura até atingir 55 graus Celsius. Então, nesse exercício, nós teremos que fazer uma resolução de calor sensível, utilizando os dados da água, uma de calor latente e outra de calor sensível. Desculpa, aqui a gente não usa da água, aqui a gente usa do gelo. Aqui será usado os dados da água. Então vamos lá, vamos com a resolução. Que macete, onde a massa de água na questão vale 50. A gente tem 0,5 como sendo o calor específico, o Czinho, né, para o gelo. E a variação de temperatura que vai entrar é a variação de temperatura nesta faixa. A gente teve uma diminuição, um aumento, né? Estava em menos 5, foi para 0, um aumento de 5 graus. Tudo bem? Agora vamos resolver. 50 vezes 0,5 vai dar 25. 25 vezes 5, 125 calorias. Legal, primeira etapa foi. Segunda etapa agora. Vamos fazer um QMOL aqui. Lembrando que o vídeo fica disponível, você pode copiar depois as questões. Primeiro assiste, entende, e depois você vem e tenta fazer e anota tudo, tá bom? A nossa massa continua sendo 50 e o calor latente de fusão vale 80. Fazendo essa multiplicação, a gente acha 4.000 calorias. Legal? Última etapa aqui, a gente vai fazer um que-macete. Que macete? Qual é o macete? O macete é que a massa é 50. O calor específico da água, você já sabe, vale 1. E a variação de temperatura, cuidado, é a variação de temperatura nesse trecho. Um aumento de 55. 50 vezes 1 vai dar 50. 50 vezes 55, 2.750. Eu já fiz antes a conta para economizar tempo para nós. Tá bom? Então achei os valores ali. Agora, para finalizar a questão, eu vou somar 125 mais 4.000 mais 2.750. 5, 7, 8, 6 calorias. Então a gente tem 6.875 calorias. Resposta da questão 2. Tranquilo? Próxima. Vamos para a questão 3. Uma questão um pouco mais cabulosa aí. O pessoal tem bastante dúvida no equilíbrio térmico. Ele tem um pouco mais de álgebra, né?
Então, vamos trabalhar bem agora com a questão 3. Questão 3, na tela para você. Calcule a temperatura de equilíbrio de um objeto verde com massa de 100 gramas, temperatura inicial de 20 graus Celsius e calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Com um objeto amarelo de massa de 300 gramas, temperatura inicial de 80 graus Celsius e calor específico 1 caloria por grama grau Celsius. Então ele quer saber a temperatura de equilíbrio, por isso nós utilizaremos aqui a fórmula do equilíbrio térmico. Sendo o calor do objeto... Tem um objeto verde e um objeto amarelo. Então eu vou chamar de QV, calor do objeto verde, mais o calor do objeto amarelo terá que fechar zero. Quando a gente faz as trocas de calor, o calor que esse trocou mais o calor que esse trocou tem que fechar zero. Tranquilo? Vamos então abrir agora. Não vai ter mudança de estado, a gente só vai abrir utilizando a fórmula do Q-macete. Então vai ficar assim, ó. Só deixa eu abrir aqui, ó. Q, M, C, delta teta, sendo que a gente vai fazer a abertura desse teta em final menos inicial. Legal? Então a gente vai pegar isso aqui e vai substituir para o QV, vai pegar isso aqui e vai substituir para o QA. Vamos lá, vamos fazer, vocês vão entender melhor. Então, massa do objeto verde vezes calor específico do objeto verde vezes a temperatura final, que pode ser um X, tá? Se você quiser usar o X não tem problema. Eu vou deixar aqui com a letra que normalmente fica na fórmula, menos a temperatura inicial do objeto verde, que eu vou colocar aqui, ó, 0 verde, tá bom? Desse jeito aqui. Nota que eu só coloquei o Vzinho em todas as coisas. Mas, vamos lá, mesma coisa agora com o amarelo. Massa do amarelo vezes o calor específico do amarelo vezes temperatura final, que é a temperatura que nós queremos achar, a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do objeto amarelo. Isso aqui terá que ser zero no final das contas. Legal, bacana. Agora a gente vem com os valores. Então, quanto vale a massa do objeto verde? A massa do verde é de 100. Quanto vale o calor específico do verde? Lendo a questão aí, o calor específico do verde vale 1. Temperatura final é o que a gente quer achar, menos temperatura inicial do verde. O verde inicialmente estava em... Meu Deus, estou vesgo aqui? Estava em 20. Legal? Mas agora a gente vai com as coisas do objeto amarelo. Massa do objeto amarelo. A massa do amarelo vale 300. Vezes calor específico do amarelo. O amarelo tem calor específico de 1. Vezes, essa aqui é a temperatura de equilíbrio que a gente quer achar, menos a temperatura inicial, que vale 80. Isso aqui vai ser igual a 0. Legal? Então, tudo que eu fiz foi escrever a fórmula para cada um dos dois e agora substituir os valores. Certo, resolução agora. Primeira coisa, multiplicação aqui da frente. Só vou fazer essa multiplicação e aqui só essa multiplicação. Então vai ficar 100 vezes 1 dá 100. Essa parte eu vou copiar. Mais
300 vezes 1, 300. Essa parte eu vou copiar. Dá uma olhada aí. Beleza, e agora? Agora eu vou fazer o chuveirinho. Vamos fazer a famosa distributiva aqui, ó. 100 vezes a temperatura aqui, que vai dar 100 θ, e 100 vezes menos 20, que vai dar menos 2.000. Legal. E a gente vai fazer o mesmo aqui. 300 vezes o θ, que vai dar 300 θ, e 300 vezes menos 80, que vai dar menos 24.000. É isso? Tá, vamos fazer aí. Então, foi 100 θ menos 100 vezes 20, 2.000, mais 300 vezes θ, 300 θ, menos 300 vezes 80, 24.000. Isso tudo vai ser igual a zero. Agora a gente vai agrupar os termos semelhantes. Isso aqui não é 3.000, isso aqui é 300 θ. Tá? Vamos agrupar os semelhantes. 100 positivo, a gente vai agrupar com 300 θ positivo. Quanto que dá 100 θ mais 300 θ? Vai dar 400 θ. E a gente vai agrupar isso aqui também. Se eu estou devendo 2.000 e gasto 24.000, eu vou ficar devendo 26.000 e eu estou falido. Né? Isso é igual a zero. Agora eu vou passar o 26.000 para o outro lado da nossa conta. Para o lado do zero, né? Então vai ficar 26.000 positivo. E daí, para finalizar, a gente vai fazer a divisão aqui, ó. 26.000, esse 400 passa para lá dividindo. Então, dividido por 400, que vai dar incríveis 65. Que, como é a temperatura que a gente está calculando, 65 graus Celsius. Legal? Beleza. Vamos agora então com outra questão de equilíbrio térmico, para que vocês consigam fazer esse assunto bem tranquilo quando estiver na prova. Certo. A questão 4, gente, questão 4 que eu vou passar agora para vocês, ela dá uma misturada. Ela dá uma misturada nas coisas. Tá, como assim? Ele não vai te passar os dados de uma forma tão organizada assim. Ele vai utilizar a palavra respectivamente ali para você dividir os dados. Então, enquanto eu vou lendo a questão, eu vou anotando ali também os dados para que eu consiga me organizar melhor, tá? Então, vamos ver aqui. Questão 4. Calcule a temperatura de equilíbrio entre um objeto A, legal, um objeto A e um objeto B. Qual é a do A e do B? O objeto A, inicialmente a 20 graus Celsius, então a gente já tem a temperatura inicial do A, vale 20 graus Celsius. E a do B, qual que vai ser a temperatura inicial do B? Inicialmente 40. Legal? Tranquilo. Considerando suas massas como 20 e 80 gramas. 20 e 80? Como assim? Ah, respectivamente. Então, qual que ele está falando primeiro? Ele está falando primeiro do A, depois do B. Então, respectivamente, o 20 é a massa de A e a massa de B, 40 gramas. Legal. Isso é o calor específico sendo 0,8 e 0,4 respectivamente. Então, 0,8 vai ser o calor específico de A. E 0,4 vai ser o calor específico de B. Legal? Então, vamos para a nossa conta. A pergunta dele. A pergunta da questão
é sobre o equilíbrio térmico, então ele quer que o somatório do calor trocado seja zero. Como assim? Ele quer que o calor, nesse caso do objeto A, mais o calor do objeto B, no final, fechem zero. Tá bom, vamos abrir, que nem a gente fez na última. Massa do objeto A vezes calor específico do objeto A vezes... Ah, não gostei de usar o θ. Tá bom, você pode usar o x também, tá? Temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, aqui que você pode usar o x, menos a inicial, temperatura inicial de A. Legal? Isso mais massa do objeto B vezes calor específico do objeto B vezes temperatura de equilíbrio, que é o que eu quero achar, a temperatura final, menos temperatura inicial de B. Isso tem que ser igual a zero. Meu Deus, que fórmula é essa? Gente, essa fórmula aqui, eu apenas escrevi a fórmula do calor sensível aqui. E escrevi aqui também, tá bom? Adaptada para cada letra. Legal? Então vamos com os dados. Massa do objeto A, eu anotei aqui do lado, só vou puxando. 20. Calor específico do objeto A. Opa. 0,8. Temperatura de equilíbrio, que eu quero achar, menos temperatura inicial do objeto A. Quanto vale? 20. Mais massa de B. Quanto vale a massa de B? 40 vezes calor específico de B, 0,4 vezes temperatura de equilíbrio, que é o que eu quero achar, menos temperatura inicial de B, que vale 40. Isso aqui tem que ser igual a zero. Não tem segredo, mesmo jeito de antes, a gente vai fazer primeiro 20 vezes 0,8 e depois a gente vai fazer 40 vezes 0,4. Tá? Você pode montar a conta, gente. Vocês podem montar a conta sem problema, tá? Não precisa fazer de cabeça, que nem eu vou fazer. Pode montar a conta aqui, fazer a multiplicação normal, e daí lembra, uma casa à direita, uma casa à direita, tá bom? Aqui, fazendo direto, a gente vai achar um número incrível de 2,16 vezes... Só vou copiar aqui, né? O que a gente vai fazer em seguida. O chuveirinho, mas primeiro fiz aqui. Agora 40 vezes 0,4, de novo, monta a conta ali do lado. Você vai achar 16. Só vou copiar aqui. Temperatura final menos 40 é igual a zero. Tá bom? Ficou meio torto aí, mas dá pra entender. Deixa eu botar esse 16 um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. E agora? Agora a gente vai fazer a distributiva aqui. 16 θ e 16 vezes menos 20. Então, 16 θ vezes menos 20, a gente vai ter aqui menos 320. Aí mais, mesma coisa, vamos fazer aqui do lado. 16 θ e 16 vezes menos 40. Então, 16 θ. Aqui 16 vezes menos 40. A gente vai ter 16, 32, 64. Legal? Então, da onde que saiu esses números? 16 θ tá aqui. 16 vezes menos 20 tá aqui. Legal, desse lado agora, somou. Desse lado, 16 θ tá aqui. 16 vezes menos 40 tá aqui.
Agora a gente vai agrupar os semelhantes. 16 θ com 16 θ vai ficar 32 θ. Menos 3.000, menos 320, menos 640, vai ficar menos 960, que vai ser igual a zero. Tá bom? Agora a gente vai passar para o outro lado ali. Então, o menos 960 vai passar para o outro lado somando. Aí somado com zero, vai ficar assim, ó. 32 θ igual 960. Aí, para finalizar nossa conta, então, finalmente, o θ vai ficar sozinho, que é o nosso objetivo. 960 dividido por 32, a gente vai ter 30 graus Celsius. Legal? Essa é uma questão que ficou um valor bem no meio, porque os valores estão meio equilibrados, né? É uma coincidência, na verdade, ele dá no meio. Vamos para a nossa última questão. Essa aqui é uma questão um pouco diferente, só que qual que vai ser a ideia? Qual que é o objetivo dessa questão? Por que coloquei ela aqui? Nessa questão, eu quero que vocês tentem descobrir como que ela vai ser resolvida. Eu vou colocar ela ali. Então, na tela para vocês, eu quero que vocês leiam, enquanto eu vou organizando aqui, e tentem pensar como que ela vai ser feita. Vamos então à leitura da questão, vou ler com vocês e a gente vai trocando uma ideia. Um cuteleiro realiza o manuseio de uma peça recém-produzida feita de ferro, 200 gramas. Legal? Então a gente sabe a massa já, 200 gramas. Com temperatura inicial de 250 graus Celsius, ele perguntou: calcule o calor perdido pela peça após a faca, colocada no óleo para têmpera, entrar em equilíbrio com o material a 50 graus Celsius, dado o calor específico do ferro 0,1. O que você acha que a gente vai fazer na questão? Olhando os dados da questão, ele sugere um cálculo de calor sensível, certo? Só que em algum momento da questão, ele falou de equilíbrio térmico. Tá, e daí? Será que é para calcular a temperatura de equilíbrio também? Não. Por que não? Porque a questão já te falou qual que é essa temperatura. O que essa questão está fazendo? Essa questão está usando o conceito de equilíbrio térmico. Ela está falando, opa, a gente vai usar um pedaço de metal, 200 gramas de uma faca, né? Que vai estar muito quente no início, 250. E quando eu colocar ela no óleo, o óleo que inicialmente vai estar na temperatura ambiente, esse óleo vai aumentar a sua temperatura. E a faca vai esfriar. Até que os dois vão ter um equilíbrio térmico, os dois vão se equilibrar, vão ter a mesma temperatura em 50 graus Celsius. Tá? Mas a questão não quer saber nada. A questão não quer saber nada sobre o óleo. Ela quer saber apenas sobre o calor perdido pela peça. Que peça é essa? A faca, né, gente? Então, vamos lá. É um cálculo bem simples. De calor sensível. Onde a gente tem uma massa de quanto? Massa de 200. Quanto vale o calor específico? 0,1 é o calor específico do metal. E quanto foi a variação de temperatura? Quanto que mudou de temperatura? Opa, ele estava inicialmente 250,
baixou para 50, então a gente tem uma diminuição de 200 graus Celsius. Fazendo a conta, 200 vezes 0,1, a gente vai ter 20. 20 vezes 200, menos 200, né? A gente vai ter 4.000 calorias. Só que como é negativo, tem que fazer jogo de sinal. E é negativo, então. Então, quanto foi o calor perdido pela faca? Ela perdeu 400 calorias. Gente, se você não entendeu alguma parte, por favor, volte o vídeo, assista devagar. Por favor, se inscreve no canal aí, dá uma força para nós, deixa o like. E se quiser deixar algum comentário, também vai ser bem-vindo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e qualquer dúvida, você pode mandar aí embaixo que eu vou estar respondendo. Valeu, forte abraço!